por ver vocês aqui. E eu quero dizer aos irmãos que quero contar uma pequena experiência e para mostrar como Deus tem sido muito bom comigo. Olha, como o irmão estava dizendo, eu nasci num povoado que se chama Passorapa. É um povoado onde tem umas 100 pessoas, não tem mais. E a casa do meu pai era num lugar que o sítio, né, para chegar no vizinho tinha que andar 1 hora a pé. Não entrava carro, não tinha estrada, né? E eu perdi minha mãe com 10 anos. Quando tinha 10 anos, perdi a mãe. Eu, o último filho. E você sabe por que eu me chamo Demétrio? Eu me chamo Demétrio porque, como era o último filho, temporão ainda do meu pai tinha 63 anos quando eu nasci. E lá era costume de colocar o nome dos santos do calendário que tinha. E então, no dia do meu aniversário, tinha São Luís de Gonzaga. Aí eles disseram que se chama Luís de Gonzaga. Aí meu pai disse que chegou lá na hora e ele falou: não, é meu último filho, meu filho da minha velhice, vai ser minha bengala, meu bastão, da minha bengala. Tem que ser um nome que seja fácil de chamar, que se chama Demétrio. Ele falou assim. E então, desde aquele tempo, ele me chamava Demétrio. Pequenininho, eu ia lá, obedecia a ele, né? Então, era velhinho. Mas aí, o que eu quero contar para vocês é o seguinte. Quando terminou a escola primária, em Passorapa, fomos a Iquile, lá na capital do Tiaranga. E para ir a Iquile, para fazer o ginásio, tinha que caminhar 1 dia e meio ou 2 dias a pé, ou no cavalo, no jumento, que a gente ia lá. Não tinha estrada, não tinha carro, nada. E quando estávamos em Iquile, teve um dia desses, um fenômeno na natureza, um tremor de terra, que lá não era costume. A terra se movia, se mexia assim, não sabíamos o que acontecia. Nunca tínhamos ouvido falar disso. O professor da escola nos liberou, saímos e não vai ter mais aula. Aí fomos para a pracinha em frente à igreja católica, né? O templo católico. E aí veio o movimento mais forte. Se mexia a terra, assim, tinha uns morrinhos em volta, os cabritos. Os homens, as mulheres gritando, gritando. E os homens ficavam brancos, amarelos e tudo, né? E não sabíamos o que era. E na torre da igreja, os sinos tocavam assim, tocava por causa do tremor de terra. E os santinhos lá, as imagens lá dentro, né? Caiu tudo, né? E mortos não teve algum ferido assim. E aí nessa hora, quando estava no pior terremoto, do tremor, estávamos eu, a minha sobrinha, um sobrinho e um rapazinho dele, que era um pouquinho mais velho, porém mais baixinho. Antessana, nunca mais ouvi ele. Gregório Antessana se chamava. Aí ele falou assim: isso aí é o fim do mundo. Está na Bíblia, no Apocalipse. Aí eu falei: como é que tu sabe? Ele disse: meu pai leu na Bíblia do padre. Aí, como na igreja católica aí tinha um livro grosso assim, eu pensava que era Bíblia. Nunca tinha visto Bíblia, não conhecia a Bíblia, nada disso. Não conhecíamos lá em Pastorado. Aí meu pai leu na Bíblia do padre, eu pensei que a Bíblia do padre era aquele livro grosso que ele tinha às vezes, né? Aí aprendi essas 3 palavras: fim do mundo, Bíblia e Apocalipse. E foi atrás. Queria saber o que era fim do mundo, o que era Bíblia, o que era Apocalipse. E me tornei católico assim. Esqueci. Comprei um catecismo para fazer confissão e tem um exame de consciência, então tinha que dizer: você fez isso, aquilo, no dia de confissão. As palavras que eu não entendia, eu devo ter feito também. Voluptuosidade, essas palavras, ela deve ter pecado. Aí quando estava confessando, o padre assim, tirei meu livrinho de lado, ele não viu, ele disse: fiz isso, aquilo.
Fiz tudo. Me deu 50 Pai Nosso, 50 Ave Marias. Aí no altar, quando tinha outro rapaz aí, ele disse assim, um perguntou ao outro, quantos Pai Nosso te deu? A mim me deu 10. E a você, falou? Me deu 15. E eu fiquei quieto. E a você, perguntou? Me deu 50. Rapaz, você está muito pecador. Porque confessou que até o que não tinha feito, né? Mas que era o zelo pelas coisas espirituais, né? Então foi assim, bem católico, aquele católico certinho, né? E tinha um menino em frente da nossa casa, atravessava a rua, era do interior também, era mais novo, e ele é conhecíamos como protestante. Não conhecíamos pastor, não conhecíamos Bíblia, mas era protestante, nunca mais ouvi também. Aí ele entrou na nossa casa um dia, falei para ele, é por tua causa, esse negócio de fim do mundo. Por quê? Falei, porque você não adora a Virgem. Não, que a Virgem é um ídolo. Falei, o quê? Falei, você não respeita nenhum retrato da sua mãe, então. E levantei para bater nele. Levantei para bater mesmo, porque estava com aquele zelo religioso, né? Católico, né? Aí ele viu que ia bater, que ele era menor. Ele tinha 11 anos, eu devia ter uns 13, 14 anos. 13 anos eu tinha 13, ele devia ter uns 11. Aí levantei para bater e ele foi batendo o pé assim, você não sabe de nada, eu tenho a Bíblia. Ele falou, eu tenho a Bíblia. Devo ter roubado a Bíblia do padre. Que da Bíblia é mentiroso? Falei, fui atrás dele, atravessando a rua. Que da Bíblia é mentiroso? Devo ter roubado a Bíblia do padre. Aí ele mostrou, era uma Bíblia, não era como o livro grosso do padre. E aí ele mostrou, essa do 20. Não levantarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem. Tudo. Aí ele mostrou, estava sublinhando. Falei. E lá dizia, lembra-te do dia de sábado. Isso aqui, não, isso é coisa dos judeus. Coisa dos judeus. Tá bom, eu vou levar essa Bíblia comigo. Não, é do meu pai, que não tinha Bíblia. Naquele tempo ninguém tinha Bíblia assim. É do meu pai. Não, mas eu vou levar na marra. Eu disse, não, eu vou levar. Aí ele disse, não. Aí começou a negociar, ele me deu o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, comecei a ler. E quando voltei para mim, a aula suspender, fui para a pastoral. E meu irmão estava lendo a Bíblia de Jesus. Estava lendo a Bíblia também. E o José Hinojosa, eram os primeiros da reforma lá em Bolívia. Certo é que aí então começamos lendo a Bíblia e líamos a Bíblia. Aí eu parei de estudar e o irmão José disse assim, Demetrio, você quer conhecer um pastor? Quero, como deve ser pastor? Vai vir em Santa Cruz. Deve ser igual a padre, pensei, né? Conhecia o pastor. Aí fomos e era o irmão Palassolo. Aí ele viu que tinha jovem, e não tinha irmão da igreja da Reforma na Bolívia, só tinha uma família em Santa Cruz, a família do irmão Villarreal, né? E o primeiro missionário que ficou mesmo tempo lá, foi o pai da irmã Leoni. Eu digo irmã Leoni, digo que é boliviana, ela se criou lá. Quantos anos, irmã Leoni? Meu pai chegou em maio de 65. Eu tinha 1 ano e meio. Até os 17, né? Até os 18. 19. Até os 19, o pai dele morou lá. Ele foi o primeiro obreiro que foi em Santa Cruz. Antes teve o Riquelme, né? E não tinha, então, e quando registramos a obra, foi meu irmão Jesus e eu. A missão meu não está a resolução do governo, tudo. Mas, irmãos, o que quero dizer para vocês? Como é que Deus teve misericórdia? Então, tudo que a gente fazia era em função da fé, da igreja, da fé. Eu quis estudar medicina ou da saúde para ajudar as pessoas que precisavam. Por questão da fé, nunca pensando em ganhar dinheiro. Não, nunca mesmo. Aí quando meu irmão comprou uma casa, se casou, comprou uma casa, falei, Jesus, você comprou uma casa, por que não temos igreja ainda aqui? Não temos um templo, por quê? Não, falei, não, tem que fazer igreja, um templo, reunir. Aí você mora nos fundos, qualquer coisa. Essa era a nossa ideia. Tudo era em função da fé, da igreja, sabe? E claro, não tinha denominação lá. Então, irmãos, se Deus protegeu lá do mato, me trouxe para cá e graças a Deus tem uma família
E agora nos 80 fizeram uma festa com o meu Marcos e os meus netos, né? E agradeço muito a Deus, sabe? Agradeço muito aos irmãos. E tem uma passagem que sempre gostei, que Deus ama o pobre, faz sentar com os príncipes do seu povo. Salmo 113, né? Parece. Né? Faz sentar com os príncipes do seu povo. Essa passagem eu gostava muito. Poxa, veio lá do mato, da roça, de não sei onde lá, e vem agora com tantos irmãos, com os pastores, viajamos até a Conferência Geral algumas vezes, né? Então, é um privilégio para nós e eu agradeço muito a Deus. E mais uma coisinha que sempre conto. Deus eu tive revelação assim, direta comigo. Uma vez eu estava no mato assim, lendo a Bíblia já, né? E falando de Jesus, assim, aí então eu queria ver o anjo, queria ver Deus aqui, no mato. Eu queria ver, como é que é? Aí pensei, e abri a Bíblia, ele disse, esta geração má, pede sinal, mas sinal não lhe será dado, senão a sinal de Jonas, pronto, nunca mais pedi isso. Outra vez estava chorando pela minha mãe, de madrugada, isso já aconteceu muitas vezes. Chorava pela minha mãe, vento assim, e quando estava assim meio dormindo, ouvi uma voz que dizia assim, por que choras? Da minha boca vai sair tua comida e de meu espírito a consolação da sua mãe. Nunca mais chorei, vocês podem acreditar, nunca mais chorei pela minha mãe, né? Então, para mim foi uma manifestação de Deus para mim. Então, quando tem algum problema, eu peço a Deus e pode ver que a resposta sempre vem. Então, uma bênção muito grande, agradeço muito a Deus. Agora que estou fazendo os 80, vou parar de trabalhar lá no consultório, vou me dedicar para trabalhar em missões, né? Em missão, como sempre fizemos, estivemos agora no final do ano, aliás, no dia do meu aniversário, lá numa, dia 21 de junho, lá na Colômbia, né? Na Amazônia. E aí então fico feliz. Agora em julho estamos indo a Corumbá, ao Pantanal, para trabalhar, ajudar, fazer trabalho de atendimento gratuito, né? Então aí depois vamos ajudar aqui na igreja e se Deus quiser, orem por nós, vamos montar um consultório aqui também para atender com finalidade filantrópica, né? Finalidade missionária, porque eu entendo que nós não nos pertencemos, eu não me pertenço. Tudo que Deus me deu, tudo que tenho e que Deus me deu é dele, com certeza. Não é só o dinheiro, não, é tudo, né? O corpo, a saúde, enfim, tudo, né? E assim devemos pensar, os jovens devemos pensar assim. E Deus abençoou para mim, é um testemunho para mim que ser pobre, nada, órfão, magrinho ainda, miudinho assim, Deus me levantou para ter todo esse povo aqui, né? E meus filhos, minha família, eu tenho 5 filhos, né? 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. 3 filhas mulheres, só que a uma não está aqui, ela não vem. Então, as minhas 2 filhas aqui, sabem como é que se chama? A minha filha, você não conhece a minha filha, não? Tem uma filha que chama Ellen e outra minha filha que chama Fernanda, tá? São minhas filhas, viu? São minhas filhas, quando eu passo por aí, já almoçou? Quem comeria as filhas? Então são minhas filhas, eu estou muito feliz. E da minha chefa também, né? Que é a minha esposa, graças a Deus por ela. Obrigado. É isso aí, agora nós queremos